Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de aprendizado, de lições no livro de Deus. Falando sobre a justiça de Deus. Apresentaremos hoje vários textos comprobatórios da justiça de Deus. A gente já aprendeu que há um contraste entre a justiça de Deus, ou seja, aquilo que queremos alcançar de Deus através de nossas obras, através de nossos caprichos, penitências, regras, práticas de tantas coisas que nós achamos que são virtudes e que elas irão resolver o nosso problema espiritual diante de Deus. Mas veremos que as nossas obras, conforme diz o profeta Isaías, ele disse que tudo isso, todas essas obras, não passam de trapos de imundícia. Então, nós temos o alvo nessas ministrações de aprendermos o que é a justiça de Deus. Por exemplo, a gente já leu várias vezes Romanos 3,19. Aqui diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. E, na continuação, porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Bem, aqui a gente já descobre que a lei é ineficiente para nos justificar, que o papel da lei aqui é simplesmente mostrar os nossos pecados, mostrar pelo nome os pecados que nós cometemos por sermos pecadores. Vejamos também Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, verso 9, e seja achado nele, não tendo como minha justiça, a que vem da lei. Olha, o apóstolo Paulo, este que foi um exímio guardador da lei. Ele escreve, então, dando o seu próprio exemplo, seja achado nele, não tendo como minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Uma amostra firme, convicta, de que justiça própria não resolve. Práticas nossas não resolvem
mas o que vai nos justificar, o que nos justifica é a fé no Senhor Jesus Cristo. Ouçamos ainda aos Romanos 10, verso 3. O apóstolo tinha uma preocupação muito grande com o seu povo, com os judeus, que eram exímios, guardadores da lei, se justificavam pela lei. Note bem, ele começa dizendo assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é por sua salvação. Bem, aqui já vem uma pergunta, mas Paulo, preocupado, orando pela salvação de seu povo, de Israel, eles não guardavam a lei de modo sistemático. Vejamos a continuidade. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que pena, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você sabia que conosco pode acontecer a mesma coisa? Nós não podemos não viver embaixo daquelas regras, daquela lei que os judeus caprichosamente procuravam justificar-se através delas. Paulo chamou isso de zelo. Era um zelo até mesmo demasiado, mas ele chamou isto de zelo sem entendimento. Por quê? Zelo sem entendimento, porque ao invés de eles se defenderem, se redimirem, crer na justiça de Deus, eles estabeleciam a sua própria justiça. No nosso caso, propriamente já mencionado por mim, pode acontecer a mesma coisa. Nós podemos criar ou temos criado as nossas leis. Existem aquelas regrinhas de igreja. Conheci no passado uma denominação que ela chegou a criar uma chamada Constituição. Era um livretozinho cheio de artigos que regulavam a Bíblia. Era ainda muito pequena, ainda faltava muito na Bíblia. Então, criaram esta Constituição para regulamentar a vida espiritual dos fiéis. Enfim, este foi ou é apenas um exemplo, mas no sentido geral, existe a lei do poder cortar, das mulheres poderem cortar o cabelo ou não cortar, usos e costumes. A outra, aquela do pagamento do dízimo, que é defendida, embora seja da lei de Moisés, mas sabe, ela fala de dinheiro.
Então, por falar em dinheiro, aí ela é defendida com unhas e dentes dentro do seio das denominações e acaba sendo uma justiça própria. É uma lei também. E existem aqueles que se gabam. Eu cansei de ouvir isto, o fulano, o irmão tal, o meu pai. Olha, ele dava o dízimo até dos ovos da galinha que a gente colhia lá no galinheiro. E quantos ainda hoje existem até aquelas igrejas que têm aquelas regras. Você só pode ocupar determinada função se você for dizimista. Olha, parece zelo, parece justiça. Mas Paulo chamou isto de zelo sem entendimento. E também as práticas ainda existentes, as chamadas penitências. Tem que fazer penitências, tem que fazer boas obras. E o mundo religioso está cheio dessas coisas. É isto que o apóstolo Paulo chamou em se tratando de seu povo. Ele olhou o seu povo como um povo zeloso, mas era um zelo sem entendimento. Procuravam estabelecer a sua própria justiça, a justiça das obras, e ignoravam a justiça de Deus. Que não tenhamos este zelo que não passa de fanatismo, não passa de escravidão espiritual. Vamos lembrar o que ele disse aqui em Romanos 3, 21, que ninguém mesmo será justificado diante de Deus pelas obras da lei. É lógico, ele estava falando da lei mosaica, mas pode ter aplicação também nas nossas leis particulares. Vamos nos colocar sempre embaixo da justiça de Deus, aquela justiça baseada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém.